A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem está falando é o Mardoni Lima do canal Mensagem do Evangelho. Vai tudo bem? Eu espero que sim. Hoje iremos falar a respeito do marketing do pecado. Quando Deus cria o primeiro casal lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, Ele disse para eles que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. E um certo dia Eva estava andando pelo jardim, quando a serpente a surpreende e diz: "É verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhum dos frutos do jardim?" E ela responde: "Não, Deus disse que nós poderíamos comer de todos os frutos do jardim, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal." Então a serpente disse: "Ele falou isso porque ele sabe que no dia que vocês comer, vocês se tornarão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal." E Eva, olhando para o fruto, viu que era desejável aos seus olhos. Observe o marketing, a propaganda que a serpente fez daquele fruto, mesmo sabendo da consequência que ele iria causar àquele casal. E consequentemente Eva também deu a Adão e Adão comeu. E não demorou muito para Eva perceber que aquele fruto não era nada do que a serpente havia falado. Mesmo que ele possa ter causado algum sabor à sua boca, consequentemente veio a amargura também pelo pecado, pela desobediência e pela morte. Pois Deus falara que se eles comessem, eles morreriam. E Deus tirou eles do jardim do Éden, e agora eles estavam destinados à morte, e também teriam que trabalhar e viver do próprio suor. Da mesma forma, hoje o mundo tenta camuflar e maquiar o pecado para nos influenciar, para parecer aos nossos olhos desejável. Há uma expectativa da influência da mídia para nos trazer uma imagem positiva do pecado, fazendo com que o pecado pareça bom e desejável aos nossos olhos. Ao sairmos para o trabalho, nos deparamos com os outdoors, com as revistas, com as placas, comerciais de TV sensualizados. As tendências das modas masculina e feminina vêm com a tendência sensualizada. E de toda maneira a mídia tenta nos mostrar que o pecado é bom e que ele é agradável, e que precisamos ter aquilo que o pecado nos mostra para poder sermos como o resto do mundo, para sermos como a sociedade quer que sejamos. Há um bombardeio da mídia diariamente, nos apresentando o pecado como algo bom, para que possamos consumir e ser tendencioso a ele. E há uma inversão de valores, onde o justo parece ser o trouxa e o trapaceiro é quem é o esperto, logrando vantagem sobre o justo, fazendo com que o errado pareça o certo e o certo o errado. Por isso, o crente tem que estar alicerçado na palavra de Deus, buscando diariamente na presença do Senhor em oração, sabedoria e conhecimento para enfrentarmos os dias tão difíceis e tão obscuros que estamos vivendo nesse século presente. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: "Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça." O pecado é tudo que nos separa da pessoa de Deus. A incredulidade desviou o ser humano de Deus, fazendo com que ele adore imagens, fazendo com que ele adore a si mesmo. Existem três forças que lutam para nos fazer pecar. Primeiro, a carne, a nossa tendência pecaminosa em falhar. Segundo, o mundo, as circunstâncias que nos levam ao pecado. E terceiro, o diabo. Mas tem um porém. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: "Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Então entendemos que todos os seres humanos eles pecaram. E embora fossem criados para ser perfeitos, com o pecado deixou a sua capacidade e o seu poder de escolha entre o bem e o mal, sendo influenciados pelo pecado. E o mais preocupante nisso tudo é que o pecado ele está em nós, como está lá em Marcos 7, 21 ao 23. "Porque dentro do coração do homem é quem procede os maus desígnios. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem." O pecado ele corrompeu o centro da natureza do ser humano e significativamente a sua capacidade de ser bom e obediente. Por isso, o mal passa a acompanhar a vida das pessoas, influenciando elas mais para o mal do que para o bem. E cada pessoa ela peca conforme as suas fraquezas e desejos carnais. Mas o pecado ele traz consequências terríveis. Romanos 6:23 diz: "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus."
O pecado ele traz consequências terríveis e se manifestam de diversas maneiras, pois o diabo veio para roubar, matar e destruir, como está lá em João 10:10. O pecado tem roubado a vida das pessoas, fazendo com que vivam infelizes, tendo vícios e enfermidades que matam o corpo e a alma e destrói as famílias e os sonhos das pessoas. E Deus, vendo o ser humano naquela situação, morrendo no seu pecado, Deus traz a solução. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então envia seu Filho para morrer e levar sobre ele os nossos pecados, para que possamos ser reconciliados com Deus através de Cristo. Mas se todos nós somos pecadores, não tendo como fugir do pecado, Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. A palavra de Deus apresenta as seguintes saídas para o pecado. Primeiro, arrependei-vos e credes no Evangelho, como está lá em Marcos do 1:14 ao 15. O arrependimento faz com que a pessoa desista do que fez e perca o prazer pelo pecado. E quem gera esse arrependimento é o Espírito Santo, como está escrito lá em João 16, do 8 ao 11. Segundo, confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, como está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Como fruto do arrependimento, a confissão é contar a Deus o que fez, e em oração pedir o seu perdão. Terceiro, deixar. Vai, não peques mais. Está lá em João 8:11. Após se arrepender e confessar, a luta contra o pecado continua e precisamos fugir de tudo que nos faz pecar e evitando cair novamente. Uma das formas de evitar o pecado é vigiar e orar, para que não entreis em tentação. E assim como uma casa que você limpa hoje, ela precisa ser limpa novamente amanhã, assim devemos manter sempre a nossa vida livre do pecado. Então, todas as vezes que pecarmos, devemos nos arrepender e confessar e deixar o pecado, sabendo que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmos 37, do versículo 23 ao 24. Irmãos, que sejamos constantes na nossa luta contra o pecado, aguardando aquele que é fiel e que disse que um dia voltaria para nos buscar. Nós precisamos vencer a influência do pecado neste mundo. Mesmo que as mídias seculares estejam tão empenhadas em nos influenciar no pecado, que possamos ter a resistência em Deus para vencermos todas essas influências malignas, mesmo que haja um marketing tão grande do pecado, para tentar camuflar e esconder, para tentar fazer agradável aos nossos olhos, que possamos olhar para Cristo, porque nele há segurança e há refúgio.